Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário você está assistindo esse vídeo, mas quero te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, pastor Edson Torres aqui diretamente de Toronto, no Canadá. E nesta manhã, ou tarde, ou noite, eu quero meditar com você em uma palavra da Bíblia Sagrada e vamos falar aqui sobre a história de Gideão, que está registrada em Juízes, no capítulo de número 6. Vamos meditar um pouco nessa leitura dessa história que passa de Gideão. É interessante que quando nós aprendemos uma história bíblica, nós geralmente ficamos com uma parte que mais nos interessa e aquela história ela segue na nossa vida desde criança e nós guardamos mais aquilo. Quem não conhece a história de Gideão e os 300, venceu uma grande batalha com 300 homens. Essa é a parte que fica mais guardada em nossa mente e em nosso coração. A maior parte das pregações que nós ouvimos, elas também se darão em relação a esse tema. Gideão vencendo a batalha com 300 homens. Mas é muito importante que nós não ignoremos o contexto da palavra de Deus. O porquê que as coisas acontecem. Por que estão escritas na Bíblia Sagrada? Quando nós lemos somente uma parte, nós acabamos perdendo riquezas importantes da palavra de Deus. E entender o contexto é importante para nós entendermos aquela parte final, aquela parte do auge da palavra. Quando Gideão vence esta grande batalha, primeiro ponto nós precisamos entender de onde vem essa batalha. Eu não vou ler tudo aqui para você, mas o povo de Israel estava sendo perseguido por várias nações e principalmente os medianitas, uma nação que vivia ali próximo deles. Israel fez vários inimigos naquela época, porque Deus iria dando vitória a ele contra outras nações, e nações mais poderosas se levantavam muitas vezes para atacar Israel, para tirar aquilo que Israel tinha. E o povo de Israel estava vivendo um momento de muita dificuldade naquela época. Tudo que eles produziam, os medianitas e as demais nações vinham e roubavam. Tudo que eles construíam, eles vinham e destruíam. Havia fome sobre a terra. As pessoas estavam sofrendo. As pessoas não sabiam o que fazer, porque imagina você, tudo que você fizer, um inimigo mais forte que você vem e destrói. E alguém pode pensar assim, ficando somente com a parte dos 300 sendo vitoriosos. Ora, era uma grande injustiça. E Deus então deu vitória para o seu povo. Sim, mas por que aquelas injustiças aconteceram com o povo de Israel? Será que o povo de Israel não fez por merecer também o que estava passando? E é isso que muitas vezes nós não queremos ouvir. Isso que muitas vezes nós não queremos falar. Por que das dificuldades? Por que os problemas vêm sobre nós? Nós sabemos que Deus ele nos prova assim. Deus permite coisas ruins acontecerem. Ele diz assim que Ele prova aquele que Ele ama. E a Bíblia diz que a prova da nossa fé é como ouro refinado pelo fogo. Quando nós entramos em dificuldades e nós então louvamos a Deus na dificuldade, o nome do Senhor é glorificado. Deus se agrada de nos dar vitória no meio da provação. Conhecemos a história de Jó, um homem que era íntegro, temente a Deus, mas Deus permitiu ele ser provado, para que o nome dele fosse glorificado. Mas lá no final nós vemos que Deus também tinha um propósito, de trazer Jó para mais perto dele, de ensinar uma lição para Jó. Então em tudo nós precisamos perguntar o porquê disso. Será que não há uma parte minha? Será que Deus não está querendo me ensinar uma lição? Será que Deus não está querendo me trazer mais perto dele? Será que Deus não está querendo moldar a minha vida em uma determinada área? Quando nós olhamos para essa história de Juízes capítulo 6, nós vamos ver que sim. Nós vamos ver que Deus permitiu 7 anos de tribulação sobre o seu povo, porque o povo havia pecado. O povo de Israel havia se afastado de Deus. O povo de Israel havia se afastado do seu Deus, do Deus que tinha dado vitórias a eles em tantas batalhas. E então, nesse momento que nós estamos vivendo, irmãos, eu quero chamar a sua e a minha reflexão nesta manhã, tarde ou noite. Será que o que nós estamos vivendo hoje não tem também a ver com o fato de nós termos nos afastado do nosso Criador?
de nós termos trocado o Deus verdadeiro, muitas vezes, por deuses de madeira, de prata, de bronze, ou até mesmo por pessoas. Ao invés de adorarmos a Deus, adoramos a pastores, adoramos a cantores, adoramos a políticos, adoramos a atores, a pessoas famosas, a pessoas ricas, e Deus não se agrada disso. O povo de Israel havia se afastado de Deus e estava vivendo dentro da idolatria. E quando Deus ouve o clamor do seu povo, porque Ele ouve, se você e eu clamarmos, o Senhor vai nos ouvir, mas é necessário ações, é necessário mudança de postura. E Deus então ouve o clamor do seu povo. E aquele povo, quando começa a clamar, Deus vê na atitude de um homem algo diferente. Deus vê que alguém começou a mudar a sua atitude. E um homem chamado Gideão, ele então não fica em casa somente, não. Ele começa a clamar, com certeza, ele estava entre aqueles que clamaram, mas ele também se move. Ele começa a ir para um lugar chamado lagar, onde era amassada a uva, e ele começa ali a malhar o trigo para que a sua família não morresse de fome. Ele tem atitude, não somente clamar, mas atitude, ele vai fazer alguma coisa. E a Bíblia então diz que um anjo aparece a Gideão. E aí no capítulo de número 6 de Juízes, nós vamos ver aqui no capítulo 6, versículo 12, dizendo assim: quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Não é essa a pergunta que está no seu coração, na sua mente? Não é essa a pergunta que todos estão fazendo agora? Se Deus é conosco, se Deus existe, se Deus nos ama, se Jesus realmente Ele existe, por que tudo isso nos sobreveio? Por que tudo isso está acontecendo se Deus nos ama? E continua dizendo assim: e o que é feito das suas maravilhas, que os nossos pais nos contaram dizendo? O que é feito daqueles que pregam que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma? As pessoas estão questionando a nós, estão questionando, mas ao invés disso, ninguém quer olhar e dizer assim: o que será que nós fizemos? Será que nós não abandonamos ao Deus que agora nós cobramos para que Ele venha ao nosso socorro? Será que nós não zombamos do Cristo que agora nós exigimos que Ele venha a nos dar vitória nessa situação tão terrível? E ele continua dizendo assim: não nos fez o Senhor subir do Egito, mas agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Esse era o pensamento de Gideão. Onde é que estão as promessas? Onde é que está o Deus que cura? Onde é que está o Deus que liberta? Eu quero te dizer, ele está no mesmo lugar em que ele estava quando ele enviou o seu filho para morrer naquela cruz por você e por mim. Quando ele viu o seu filho morrer naquela cruz e por amor, ele também não fez nada. Ele permitiu o seu filho morrer por amor de nós. E ele está no mesmo lugar hoje, olhando para nós, com certeza não se alegrando de tudo que está vendo. Mas o que será que nós fizemos? Será que nós não fizemos nada para tudo isso estar acontecendo? Em tudo que há de mal nessa vida, no final chega-se à conclusão: havia a mão do homem. Vamos ler aqui fazer uma leitura de um homem chamado Davi. Você conhece Davi? Falamos do Davi que venceu Golias, do Davi que fez tantas coisas, mas o Salmo 51 fala do Davi que cometeu um pecado gravíssimo. Ele cometeu adultério e ele cometeu assassinato. Mas sabe por que Davi ele conseguiu ser chamado de segundo coração de Deus? Sabe por que Davi, mesmo assim, conseguiu ainda continuar vencendo, continuar servindo a Deus e ser restaurado, apesar de pagar o preço por aquilo? Por causa dessa sua característica. Ele diz assim no Salmo 51: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, fiz o que era mal diante dos teus olhos, de modo que és justo quando falas,
e puro quando julgas. Sabe qual era a diferença de Davi? Sabe por que Deus se agradava de Davi? Porque Davi, quando algo acontecia de mal, ele não começava a culpar a Deus. Ele não olhava para dentro de si e dizia: fui eu que pequei. Eu pequei. Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Senhor, eu conheço as minhas transgressões. Eu sei das minhas falhas. Portanto, meus irmãos, nesse tempo é momento de nós pararmos de lançar sobre Deus a culpa, ou aonde Deus está, ou aonde está isso, e olhar para dentro de nós e dizer assim: o que nós fizemos? O Deus que agora nós pedimos a Ele para que nos cure, é o Deus que nós nos afastamos dEle. É o Deus que nós deixamos de adorar aquele que morreu na cruz do Calvário para adorar outros deuses, para adorar a riqueza, para adorar a fama, para adorar tantas outras coisas. E agora pedimos: Senhor, mas não, no contrário, nós devemos nos lançar aos pés dEle e pedir: Senhor, nos perdoa, tem misericórdia de nós, Senhor, sara a nossa terra, como diz lá em 2 Crônicas 7,14, sara a nossa terra, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões. Aí você pode dizer assim, achando: eu não tenho culpa. Não é momento de ver de quem é o pecado, se é meu ou de outro. Todos nós nos afastamos, até mesmo nós, igreja, deixamos de adorar muitas vezes o Deus verdadeiro, e começamos a adorar outros deuses, começamos a idolatrar homens, começamos a idolatrar mulheres que têm dons de Deus. É momento de nos lançarmos aos pés do Senhor e fazer como Neemias, que quando orou, ele disse assim: Senhor, perdoa os pecados dos meus pais, perdoa os pecados dos meus pais. Mas ele não estava lá na época que o povo pecou e foi levado cativo, ele não estava lá. Mas ele se incluía, ele dizia: Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós pecamos, nós erramos. Outro moço que também reconheceu foi o filho pródigo. Ele disse: Pai, eu pequei contra ti e contra os céus. Pequei contra os céus, tem misericórdia de mim, não sou mais digno. Mas nós, o contrário, nós queremos começar a achar culpados. Foi o país A, foi o país B. Não, Deus está nos chamando ao arrependimento, igreja. Deus está nos chamando a reconhecer as nossas falhas e nos lançarmos de joelhos e voltarmos à oração e voltarmos ao clamor e pedir: Senhor, tem misericórdia de nós, sara a nossa terra. Não é momento de dizer, quando morre um: bem feito, ele morreu, bem feito, ela zombou. Não, todos nós estamos incluídos. Deus está permitindo uma praga assolar a terra, Deus está permitindo um vírus assolar a terra, e está dentro das igrejas e fora das igrejas, e pessoas crentes estão morrendo, não crentes estão morrendo, porque Deus está permitindo uma praga assolar a terra, para que nós possamos nos voltar para Deus, possamos voltar a pregar o evangelho da salvação, o evangelho do arrependimento, o evangelho do sangue, o evangelho da cruz, e parar de pregar uma teologia complicada que não salva ninguém, e voltar a pregar que Jesus ama, que Jesus perdoa pecado, mas é necessário arrependimento, mudança de atitudes. O povo de Israel estava sofrendo, e Deus deu vitória a Gideão. Mas a culpa era do povo. O povo estava em pecado. Gideão voltou para sua casa, derrubou os ídolos, quebrou os altares e edificou um altar ao Deus verdadeiro. Eu te convido hoje, e eu me incluo, vamos quebrar os altares que não adoram a Deus. Vamos quebrar os altares da ganância, do dinheiro, da riqueza, da fama. Você, meu irmão que canta, pare de pensar que você é alguma coisa. Você, minha irmã que pregue, você não é nada, é Deus quem te deu um dom. E você, meu irmão, que ouve alguém cantar, que ouve alguém pregar, idolatre, pare, volte a adorar o único Deus, Criador dos céus e da terra. Volte a exaltar Jesus. Foi Ele que morreu na cruz, não foi Pedro, não foi Paulo, não foi João, não foi pastores, não foram padres. Foi Jesus quem morreu na cruz do Calvário, e só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração.
O segredo para que Deus possa sarar a nossa terra é nós, como todos, independente da sua igreja, nos voltarmos ao Deus, colocarmos nosso joelho no chão. Ainda que você não está doente, mas há alguém doente. Ainda que você não perdeu um familiar, mas alguém está chorando. Estamos vendo aí uma praga tomando conta da terra. E é momento de todos nós reconhecermos a nossa falha, abaixar a nossa cabeça, acabar com o nosso orgulho. Pastores, padres, seja quem você for, é momento de se voltar para o Evangelho e reconhecer que só Jesus reina e só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.